Antes de dar a palavra, eu quero dizer que esse ano é o ano que Deus tem nos chamado para o renovo. E o primeiro lugar do renovo, para que aconteça um renovo em todas as áreas da nossa vida, a primeira área que precisa ser tocada é o nosso relacionamento com Deus. Lembra que eu falei várias vezes sobre as raízes que se aprofundam e chegam aos rios de Deus. E aí então vem o renovo. Por isso, nós estamos, esse ano eu vou dar muita ênfase para a oração e adoração nessa igreja. Sexta-feira nós temos um culto de oração. Se você não estuda à noite ou não trabalha, e agora você está de férias, né, irmão? Não vem com conversa fiada para cima de mim. Você está de férias, de escola. Priorize estar nesse culto de oração. Essa sexta-feira já foi um tempo precioso, maravilhoso, um tempo de um derramar de Deus tremendo. Então, continue, vamos continuar, vamos crescer em orar. E Deus nos chamou muito a atenção para voltar a esse lugar de intercessão, voltar a esse lugar de adoração. Eu quero te convidar a participar disso, amém? Amém. Vamos ler a palavra de Deus em Isaías 54, 2 e 3. E os diáconos, se puderem deixar mais frio esse ar-condicionado, eu estou com calor aqui na frente. Então, se puder deixar mais friozinho, pelo menos esse do púlpito, para ver quem sabe chega até mim, né? Quem sabe chega aqui. Vamos ler essa palavra que Deus tem para nós hoje, que diz assim: alarga o lugar da tua tenda. Eu vou ler no meu, porque eu não gosto do NVI, gente, vocês esqueceram? Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, não o impeças, alonga as tuas cordas, firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. Aleluia. Hoje nós vamos falar, o pastor Rubens estava falando que Deus tem grandes coisas e grandes projetos para cumprir na nossa vida. Aqui existe uma promessa de Deus e um clamar de Deus falando: olha, amplia o espaço da tua tenda. Quer dizer, prepara para aquilo que Deus quer te dar. Prepara para esse novo do Senhor. Prepara para esse lugar de maior responsabilidade, de maior honra, de maior... O que eu posso fazer assim? De crescimento. Prepara. Às vezes a gente pega o livro dos sonhos e começa a colocar sonhos, vou citando aqui, ministeriais. A gente começa a colocar sonhos profissionais. Eu quero a promoção, eu quero aquela promoção. Eu quero crescer ministerialmente, eu quero poder fazer isso para o Senhor, eu quero casar, eu quero alguma coisa. Quer dizer, é algo novo que Deus tem. E quando Deus tem algo novo, tem uma tenda nova. Quando a família cresce, tem que ter mais quarto, certo? Quando alguma coisa na sua casa vai crescer, tem que alargar. Às vezes a gente quer ir para um lugar mais alto, sem ter espaço para esse lugar. E aí Deus começa a falar, e hoje eu quero falar sobre algo muito importante que Ele fala nesse meio, para que você tenha esse lugar mais amplo, que se chama esticar as cordas. Põe aquela foto para mim, da tenda. É interessante quando Ele fala, estica as cordas. Essa é uma foto de uma tenda, como era as tendas daquela época, né, quando Isaías falou, e você vê o homem puxando uma corda ali. Agora você perceba que as cordas
que tinham nessa tenda, elas davam toda a estrutura para que a tenda podia ser muito grande, mas se a corda fosse curta, o que aconteceria com a tenda, gente? Ia cair, não ia sustentar, ela ia cair. E aqui é interessante, porque o profeta fala, alonga as tuas cordas. O alongar, ele não é um esticar, por isso a NVI usa a expressão esticar, e não é, ali é alongar. Esticar, a gente estica o elástico, né? E depois ele volta para o mesmo lugar. Quando a gente fala de alongamento de cabelo, o que acontece? Vai colocar mais cabelo, não vai puxar o cabelo, esticar o cabelo da pessoa, vamos ver para onde chega, não, ele vai aumentar aquilo que eu estou alongando, ele vai aumentar, e não aumentar por um período de tempo, aumentar definitivamente. Vocês entendem o que eu estou falando? Quando Deus fala de alongar, quer dizer que tem áreas da nossa vida que precisam ser alongadas. Agora, alguém aqui já passou pela dor do crescimento? Quem já passou por dor do crescimento aqui? Passaram? Eu lembro que o Marco falava que ele, quando foi adolescente, ele tinha muitas dores. E era dor de crescimento, dor assim no tornozelo, na canela, né? E é a dor do crescimento. O que é essa dor? É a dor do alongamento dos ossos, dos músculos. Está alongando. Agora está alongando para depois voltar a ser pequeno? Não. Para dar estrutura para esse corpo adulto. Vai acompanhando o que eu estou falando aí, irmão. Vamos acompanhando. Vai lá, não distrai não, que você perde, hein? Não pega no celular agora, e nem cochicha com o irmão do lado. Vamos prestar atenção, para não perder o fio da meada aqui. Quando Deus quer dar algo grande, o pastor Rubens falava isso, o pastor Rubens já deu uma introdução maravilhosa aqui para a palavra que eu vou trazer hoje. Quer dizer que o Espírito Santo está querendo falar conosco isso mesmo hoje. Quando Deus quer dar algo novo para você, Ele quer dar algo que se sustente. Você já percebeu que tem pessoas que chegam numa empresa e crescem rapidamente, do jeito que crescem, desabam? Porque não tiveram o tempo de alongar-se, das suas estruturas estarem preparadas para a responsabilidade, para a honra, para o crescimento, para o peso, porque todo crescimento traz um peso daquilo que você vai ter. Eu acho engraçado, né, que tem pessoas que falam assim, eu quero ser dono da minha própria empresa, e ele não sabe que ele vai trabalhar muito mais do que quando ele era CLT. E ele não vai mais pensar no dia que ele vai tirar férias. Ele vai pensar no dia das férias dos funcionários. Ele vai pensar se vai sobrar dinheiro primeiro para ele pagar os funcionários, depois ele. Então, o ser dono pode ser bom, mas traz um peso maior. E a pessoa sem estrutura não vai conseguir. A pessoa quer ser chefe porque ela acha que o chefe manda. O chefe é aquele que tem mais responsabilidade, dele é mais cobrado. Então você precisa ter uma estrutura para estar naquele lugar. Às vezes a nossa visão, quem aqui era criança e falava assim, quando eu crescer, eu vou morar sozinho. As minhas netas, quando eram menores, elas comentavam, ai, de morar sozinha. Eu falei, até descobri que a roupa não volta sozinha para o quarto. Que a louça não desaparece assim da pia. E que a comida custa para comprar no mercado. Ela não brota da geladeira. Então, por quê? Todo crescimento traz um peso de responsabilidade.
Quando Deus fala sobre o alongamento das cordas, Ele está falando do nosso crescimento, de alongar, de estender as nossas estruturas emocionais e espirituais. Pastor Rubens falava de Davi, e eu quero falar sobre Davi e Saul, que são dois exemplos claros de pessoas que chegaram no mesmo lugar, um sem alongamento e o outro passou pelo processo do alongamento. O que aconteceu com Saul, que chegou sem alongamento nenhum? O que é o alongamento, irmãos? São esses tão falados processos que passamos na nossa vida. E muitas vezes os momentos de alongamento de Deus doem, como a dor do crescimento. O alongamento não é uma estrada florida, bonitinha, e falando, ai, hoje eu cresci um pouco mais, hoje, com uma varinha de condão na minha cabeça, puf, eu sou mais humilde, eu tenho um coração de servo, eu aprendi a renunciar. Não! A gente vai passar por situações que vão treinar esse nosso lado. Nós vamos passar por situações muitas vezes dolorosas, e quanto mais duro de coração a gente parece que às vezes a dor precisa ser um pouquinho, às vezes não é que você é duro de coração, é que tem uma arinha da sua vida, sabe, uma areazinha assim, que aquela área é mais difícil de você liberar, de você soltar. Então ali, Deus vai ser um pouquinho mais firme. Para quê? Porque Deus quer judiar de você? Não! Deus quer te dar a promessa que Ele tem te prometido, mas Ele quer que essa promessa, ela cresça, ela não destrua a sua vida. Pessoas sem preparo, sem alongamento de cordas, elas acabam sendo destruídas pela própria promessa, pela própria bênção. Tem aqueles casos mais corriqueiros que a gente vive falando, né? Que aquela pessoa, eu queria tanto uma casa de praia, Senhor. Nossa, que sonho nobre esse, né? Mas tudo bem, pode sonhar. Eu não quero casa de praia, não. Eu quero minha casinha. Mas se Deus também não quiser me dar, eu sei que Ele cuida de mim todos os dias. Então, tá bom também. Você quer saber, irmãos? Eu comecei a fazer meu livro dos sonhos. E hoje eu estava me tocando, que eu fiquei muito feliz. Que minha parte ministerial está um monte de coisa escrita. Minha parte espiritual, a minha parte secular tem uma frase. Que é das coisas assim. E glória a Deus por isso, porque eu quero mais as coisas de Deus na minha vida. Bom, mas voltando aqui. Aquilo que Deus tem para você, vamos pensar em Saul e Davi. Saul foi levado a ser rei. Deus que escolheu Saul. Deus que falou para Samuel ungir Saul. Porque o pessoal usa, sem ler a Bíblia, falando, foi o povo que escolheu Saul. O povo não escolheu Saul. Mas Deus escolheu Saul segundo aquilo que o povo desejava. Isso é verdade. Mas quem falou, Samuel, vai ungir Saul, foi Deus. Então Saul teve o mesmo chamado que Davi. Só que Saul, ele sai de ser o filho de assim, ajudar o pai dele em algumas situações, porque Saul, assim como Davi, ajudava a cuidar dos rebanhos do pai. Você lembra como que foi? Que onde Saul estava, quando ele foi chamado? Ele tinha ido atrás dos rebanhos do pai que tinham sumido, lembra disso? Ele também cuidava dos rebanhos do pai. Ele também podia ter começado a se preparar ali. E aí Saul chega, é chamado para ser rei, e é colocado sobre ele de ser nada, ele vira um rei. De uma tenda, vamos dizer assim, uma tenda kitnet, ele passa para uma tenda mansão. Mas ele não tinha cordas para sustentar essa tenda. Ele não tinha estruturas emocionais e espirituais alongadas para suportar a honra. Porque a estrutura emocional e espiritual para suportar uma honra é a humildade. E a humildade, irmão, vou te contar uma novidade. Deus humilha a gente. Alguém aqui já foi humilhado por Deus? Eu já. Glória a Deus.
E se você reconheceu e louvou a Deus e não brigou com Ele, você foi alongado. Deus, Ele permite algumas coisas da nossa vida para trazer esse alongamento, porque aquele que não é alongado para receber a honra, alongado no termo humildade, se ele não é, ele vai cair na hora dos louvores e na hora da rejeição. A sua tenda cai. E foi onde Saul caiu. Nós temos que ser alongados emocionalmente em estar preocupado em agradar a Deus e não a homens. Porque nem Jesus conseguiu agradar todo mundo. E você pode se matar para querer agradar as pessoas. Mesmo assim você não vai conseguir. E se você ainda não tiver alongado nisso, firme de saber, Senhor, se eu estou te agradando, isso tem que me bastar. Quando eu estou sendo criticado, rejeitado, mas eu sei que a Ti eu estou agradando, isso tem que me bastar. Olha a diferença de quem tinha sido alongado para quem não tinha. O momento que Saul foi confrontado pelo seu erro, pelo profeta Samuel, ele não pediu perdão nenhuma vez ao Senhor. Ele simplesmente se justificou e pede para Samuel não envergonhar ele diante do povo. Davi, quando foi repreendido por um pecado aos nossos olhos, aos olhos humanos, muito pior, pelo profeta Natã, ele se arrepende. Ele se arrepende. Ele se envergonha. Ele se humilha. Ele não estava ligando que ele era rei. Aquela palavra rei não tinha subido a cabeça dele, porque ele passou por um processo. E o processo dói, irmão. O processo dói, mas é necessário. Não pense que você vai conquistar. Você pode até conquistar sem processo, mas peça a Deus para que você não conquiste sem processo. Porque foi para a destruição de Saul e de seus filhos. Agora olha que lindo, para aquele que é alargado, olha o que diz a promessa. Porque você transbordará para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. Aquele que constrói e que se permite ser alongado pelo Senhor, aquele que não fica magoado no tempo do alongamento, aquele que suporta o tempo do alongamento, e esse tempo pode ser mais longo do que a gente pensa, aquele que reconhece o Senhor no tempo do alongamento, e se firma nele. Nesse tempo ele renuncia, nesse tempo ele se humilha, nesse tempo ele aprende que a vida dele é para servir o outro e não servir a si mesmo. Ele aprende nesse alongamento que tudo aquilo que Deus nos dá é com o propósito de abençoarmos outros e não construirmos um castelo encantado e vivermos escondidos, usufruindo, e os outros que se explodam. Quando a gente consegue entender isso, nesse alongamento, nós estamos prontos para receber aquilo que Deus tem. Você pode ver uma coisa, gente. Davi, ele foi ungido rei. Deus já tinha renunciado Saul. Já tinha rasgado o reino de Saul e prometido. Mas Davi não tomou atalhos. O atalho é querer colocar uma tenda sem corda alongada. Eu conheço pessoas que falam assim, eu recebi uma palavra que eu sou pastor, no dia seguinte sai e vai abrir uma igreja. Para a própria destruição.
Porque quando Deus dá uma palavra, Ele vai passar o processo de você ter uma corda suficiente para poder sustentar aquilo. Ai, eu tenho um chamado missionário, Deus falou. Alonga primeiro, porque você vai chegar lá, você vai desistir no primeiro dia. Quando cair aquela escama de romantismo. Ah, eu vou fazer tal coisa. Irmão, alonga primeiro. Alonga primeiro. Não busca atalhos. Não busca atalhos. Conchavos. Eu quero a promoção, aquela promoção. Começa a fazer alianças aqui, fala mal do outro ali. E por atalhos. Se Deus falou que vai te colocar, Ele vai te colocar. Enquanto Ele não te colocar, se submeta àquele que está sobre você. Lá na sua empresa. Seja o melhor funcionário que você possa ser. Naquilo que Deus te colocou. Não crie atalhos. Porque o atalho, ele faz você andar sem esse alongamento. Davi não criou atalhos. Davi passou pelo processo de ter que fugir do seu reino, fugir da sua casa. Injustamente. Ele passou pelo processo da injustiça. Ele passou pelo processo da humilhação. Até se fazer de louco para um rei para não ser morto, ele se fez. Um valente de guerra. Um valente de guerra, que era temido. Chega numa situação e ele tem que se fazer que ele era bobão, maluco. Olha que nível de humilhação, irmãos. Ele passou por isso. Ele passou pela situação onde ele foi provado onde estava o coração dele. Quando ele podia matar Saul. E qualquer um, quem andava com ele falava assim, mas por que você não matou Saul? Você está maluco? Deus já te deu o reino. Você tem a aprovação de Deus. Mas ali ele passou por uma das maiores provas, que foi a renúncia. Não da minha mão. Se o Senhor quiser, vai vir da mão dele e não da minha. A justiça não vem da minha mão, vem da mão do Senhor. Eu não vou tocar no ungido do Senhor. Quando ele poderia. E eu espero que ao estar falando isso, você comece a pensar situações na sua vida, que talvez você esteja passando hoje, e você não entendeu que era um alongamento do Senhor. Talvez você patinou em algumas situações, porque você não entendeu que era um alongamento. O alongamento, Deus não vai ficar, ninguém é alongado num spa. A gente é alongado no fogo. A gente é alongado em situações. A gente é alongado quando você está indo orar e parece que o céu está fechado. E você tem que romper aquilo. Romper as suas amarras, romper. Você é alongado quando você continua crendo. Você é alongado quando você é humilhado. Se ajoelha diante do Senhor e fala, Senhor, eu te louvo. Porque por amor do Senhor me humilhou. Obrigado por estar me livrando da minha própria soberba. Você é alongado. E eu te garanto que ao você estar alongado, a tenda maior será colocada sobre você. A promessa virá sobre você. Em Lucas 22, 25 diz assim, mas não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige como aquele que serve. Quando esse versículo for verdade absoluta na sua vida, as suas cordas estão prontas. Será que você já está assim? Será que você já chegou nesse momento? O momento que nós estamos sendo alongados. Às vezes é um momento mais difícil, às vezes é um momento de uma grande dor. Momento de vergonha. Momento de nos sentirmos pequenos diante dos outros. Momentos de angústia. Alguns passam por momentos de grande angústia, e o Senhor me fala que muitas pessoas aqui estão passando por esse alongamento, e aonde se sentem sós. No meio da sua angústia, pensou que Deus abandonou.
Quando escuta palavras, como o pastor Rubens falou, como eu estou falando aqui, o Senhor tem grandes coisas para fazer na sua vida esse ano. Esse ano é o ano de alongamentos concluídos e ampliações de tendas acontecerem. Do Senhor levar você para lugares grandes. Só que quando a gente está passando por isso, tantas vezes nos sentimos angustiados. Eu não sei você, mas às vezes o nosso quarto, o nosso travesseiro sabe a nossa dor. Às vezes, poucas pessoas podem entender aquele momento. E muitas vezes você se sente sozinho, e no momento que você se sente sozinho, no período do alongamento, é aquele momento que você não consegue perceber Deus. Mas hoje a principal palavra que eu quero te falar, amado, você que está no alongamento, Deus está com você. Em nenhum momento Ele nos deixa. Em nenhum momento, nesse período de alongamento, nesse período das nossas dores, nesse período que você se sente tão só e tão menor que os outros, às vezes até rejeitado, você está sozinho. A mão do Senhor está sobre você. Esse momento é aquele momento em que a gente sabe que Jó passou por ele, e quando ele termina esse alongamento, ele dá uma frase que ele diz assim, Jó 42:5 diz assim: eu só te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. É interessante, ao longo de todos esses anos de ministério, até na minha própria vida e na vida de outras pessoas, eu vi muitas pessoas que só conheceram Deus face a face, depois de um período intenso de alongamento. Quando perceberam a mão do Senhor nesse lugar. Quando perceberam que o Senhor estava ali. E no momento que eles percebem que o Senhor está ali, tudo se acalma. A dor diminui, a angústia desaparece. Porque o perfeito amor lança fora todo medo. Quando a tempestade está daquele jeito, mas a gente olha e vê a mão do Senhor sobre nós, a gente só sabe que vai ficar tudo bem. Hoje o Senhor está querendo que você reconheça a mão dEle. Tem uma palavra que diz assim, Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu estou contigo. Tempestade está braba? O sentimento de humilhação está pegando? De solidão, de dor, de medo do amanhã? Não temas, porque eu estou contigo. Não fique assustado, porque sou o teu Deus, e eu te fortaleço, e ajudo, e sustento com a minha mão direita. O dia que nasceu a Thalita, uma semana atrás, sábado passado, teve uma cena no momento do nascimento da Thalita que foi muito marcante para mim. E naquela hora Deus me falou dessa mão, de reconhecer essa mão no dia da tua angústia. A Cacauzinha, vocês conhecem? Aquela pitoquinha. Ela dormiu em casa de sexta para sábado, enquanto a mãe estava sendo internada, tudo. Aí recebemos a notícia que ia ser cesárea e que deveríamos ir para o hospital para poder assistir. E a gente assiste. Vocês já assistiram uma cesárea? Fica aquele vidro branco, né, fechado. E na hora certa eles só abrem o vidro, né? E a Cacau levantou aquele dia. Imagina uma criança do tamanho da Cacau falar para mim: eu estou nervosa. Eu
estou nervosa para conhecer a Thalita. E depois ela começou a perguntar sobre a barriga da mãe dela, se ia fechar a barriga da mãe dela, se ia ficar machucado, se ia doer. Ela estava muito angustiada. Ela estava passando talvez por um alongamento ali. Nossos alongamentos. Onde alguém que a gente ama está sofrendo. Onde nós temos medos e estamos sentindo sozinhos e não sabemos identificar. Coloquei ela no carro, expliquei para ela tudo. E ela estava tão angustiada que ela foi, e ela não é assim, de casa até o hospital sem abrir a boca. Ela não deu uma palavra. Até pensei que ela tinha dormido, mas não. Quando chegou no hospital, pegamos lá ela, e ela brincava um pouco, daqui a pouco eu via que ela estava numa angústia. Quando a gente entrou na sala, viu, e aí ela percebeu, a gente começou a falar, né, olha, acho que eles já entraram na sala. A angústia dela era tão grande. E ela começava assim, mamãe, eu quero ver a mamãe. E o vidro fica escuro, fica branco assim, né? Por um período de tempo. Naquele período de angústia dela, ela pôs a mãozinha assim no vidro. Você não consegue enxergar o que está lá dentro. Mas na hora que você encosta, você enxerga. E nessa hora o Gui teve uma direção que eu acredito que veio do próprio Espírito Santo de Deus. Porque ele estava lá dentro, ele não sabia o que estava acontecendo lá fora. O quanto a filha dele estava angustiada. Mas na hora que ela colocou aquela mãozinha, eu acho que é como a gente. Quando a gente fala, Senhor, socorro, estou me sentindo só. Deus sabe que Ele precisa mostrar que Ele está com a gente. Mas a gente precisa reconhecer a mão dEle. O Gui veio e colocou a mão dele no vidro, de lado de dentro. Naquela hora, como é que ela sabia que era a mão do pai dela? Ela sabia que era a mão do pai. Ela não estava vendo o Gui. Às vezes Deus está colocando uma mão ali e você não sabe que é o pai. Falando no meio da tua dor que Ele está com você. Com uma pessoa que te dá um abraço. Com uma provisão que chega de alguém que você não esperava. Com um telefonema que você recebe. Com uma palavra que chega do altar. Hoje Deus está aqui falando para muitos que estão nesse processo. Olha a minha mão. E na hora que o Gui pôs a mão dele, ela abriu um sorriso e parece que toda a angústia dela foi embora. E aí eles começaram a brincar, o Gui brincava, trocando a mão de lugar. E naquela hora, chegou o conforto. Aquilo, na hora eu comecei a chorar assim, bem engolindo ali. Porque Deus estava me falando. E eu queria agora passar esse vídeo para vocês. I never saw all the formulas I created. I know your heart is more than just a law to pay the bills. I want to walk inside the cool. Se você está reconhecendo a mão do Pai agora na sua vida, se você precisa reconhecer, pode deixar tocar a música. Eu quero que nesse momento você se levante e venha aqui à frente. Fale, Senhor, eu preciso da tua mão. Coloca a tua mão no vidro. Coloca a tua mão, vem aqui e fala, Senhor, eu preciso reconhecer tua mão nesse momento da minha dor. Eu preciso te ver. Paizinho, Ele é teu Pai. Deixa Ele reconhecer a tua mão. Agora começa a ver você olhando isso, olhando essa mão do Senhor e Ele ali tocando você, falando, tá tudo bem, filho, tá tudo certo, vai passar, eu te sustento com a minha mão, é só alongamento, não é para tua destruição, é para que você receba aquilo que eu tenho. Não é para tua destruição, não é para tua destruição, não é para tua destruição, não é o teu fim.
preparação, filho. É preparar as suas estruturas para a dupla honra que eu tenho sobre a tua vida. Hoje eu coloco minha mão na tua mão, filhinho. Hoje eu coloco diante de ti falando, eu sou contigo. Não acabou, não acabou. Alarga o espaço da tua tenda. Prepara as tuas cordas. 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 Eu estou com você. Eu estou com você. Espírito Santo de Deus, começa a trazer a memória agora dos teus filhos, a percepção da tua mão com eles, de como o Senhor tem sustentado, de como o Senhor tem mostrado a tua bondade, a tua misericórdia, Senhor, e que não os tem deixado, não os tem deixado. Que o Senhor é com eles, ó Deus. O Senhor é com eles, ó Pai. O Senhor é com eles, ó Deus. Começa a clamar. Que haja, Senhor, sobre a vida dos teus filhos hoje essa certeza, essa paz, esse descanso, porque eles viram que a tua mão está, que o Senhor está na tempestade, que o Senhor está ali nesse tempo de humilhação para levantá-los, para exaltá-los no tempo certo e determinado. Que esse momento é um momento, Senhor, para prepará-los, ó Pai, para aquilo que o Senhor tem para cada um deles, para promessas antigas e fortes, ó Deus, que tem sobre a vida dos teus filhos. Promessas antigas e fortes, Senhor, que o Senhor tem para a vida dos seus filhos, ó Pai. Derrama sobre eles a tua graça. Derrama sobre eles a certeza de que tu és o Pai. Tu és o Pai. Aquele que não abandona. Aquele que não abandona. Aquele que está firme, segurando na mão, sustentando no dia difícil. Nesse momento, amado, deixa o Senhor pegar a tua mão agora e falar, eu te levanto. Pode se levantar. Se levantem agora, o Senhor toma você pela mão e fala, eu te levanto, eu te sustento, eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Pai. Você carrega o meu nome, carrega uma promessa que será para a tua posteridade. Vai se levantando. Vai se levantando e vai tomando ao Senhor pela mão. E sabendo que Ele te levanta. E Ele disse, eu estou contigo. Eu estou contigo. Aprofunda tuas raízes em mim. Não olhe a força dos ventos. Não olhe a altura das ondas. Não ouça vozes contrárias que dizem que você não pode, que você não é. Olha para mim, filho, firmemente. Olha firmemente para mim.